Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alan Montenegro do canal Política para os Comuns. Lembrando que a gente não vai falar apenas de política, vamos falar sobre outros assuntos importantes e relevantes para o cidadão de bem, tá? Então, bom, gente, lembrando que nós estamos no meio de uma terrível crise sanitária, que é a Covid-19, uma pandemia terrível mundial. Estamos no meio de uma crise política que só aumenta a cada dia, elementos novos são trazidos à tona, e também no meio de uma crise econômica, a decorrência dessas duas coisas que vieram antes, da pandemia e da crise política, tá? Então, ou seja, temos muitos assuntos para tratar aqui, tá? Quero aproveitar e te convidar a se inscrever no canal, como eu falei, tá bombando, então vem para cá, junte-se a nós. Dá o joinha, é muito importante para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis, e também ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente trouxe de novidade aqui. Primeiro assunto que eu quero trazer, gente, é em relação a Anitta e a Gabriela Prioli, que houve uma aula de ciência política por parte da Gabriela Prioli, e muito bacana, que a Anitta tinha várias dúvidas, pôde esclarecer a maioria delas, e não era só dúvida da Anitta, eu entendo que é uma dúvida da sociedade como um todo, se não de todos, mas de uma boa parcela, tá? É uma fotografia. Veja, a Anitta, ela é bem sucedida, ela é milionária, ela talvez seja a principal artista, e aí eu não estou olhando nem por gênero, nem por estilo musical do Brasil no momento. Uma investidora até de bolsa de valores ela conhece, ou ali os seus assessores, seus pares, te deixa por dentro de tudo o que acontece com as finanças. Tem algum conhecimento de inglês, e sobre política, zero. O que isso significa? Isso indica alguma coisa? Sim. Que essa é uma fotografia da nossa sociedade. E olha, são conhecimentos básicos. É importante que o povo saiba sobre a tripartição dos poderes? Sim. É importante que exista essa tripartição dos poderes em todas as esferas? Quais são essas esferas? Federal, estadual e municipal? É super importante. Para quê? Para que a gente saiba como que os agentes políticos agem, para que a gente não dê poder demais para um, poder de menos para outro. Acho que um é muito mais importante do que o outro, quando na verdade todos juntos, unindo forças, formam a democracia brasileira. E isso não acontece só aqui, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então são prerrogativas básicas. Então nós temos um problema na formação escolar. Não é que isso é um assunto chato, que o método de ensino é um método que não consegue aprender, e obviamente os alunos meio que passam em branco por isso. Estou para dizer que são assuntos que não são nem abordados. Isso é importante. O cidadão precisa ter na formação escolar básica, preliminar, conhecimentos básicos sobre a formação política do seu país. Isso é uma noção básica. Todo americano tem. A gente fala, poxa, os americanos são patriotas, mas isso é algo que se ensina na escola. Primeiro você entende a formação política do seu país, você entende todo o contexto histórico do seu país, a partir daí você entende o presente e consegue projetar o futuro. Isso é um clássico da história. Eu, por exemplo, venho de uma família que gosta de política, uma família humilde, mas que sempre gostaram muito de conversar sobre política. Tenho irmãos mais velhos também, engajados, pessoas que gostam de falar sobre o assunto. E estudei 3 anos de Direito, então eu acabo tendo um conhecimento. Mas eu entendo que o cidadão comum na escola, tenho 2 filhas, uma com 9 e outra com 7. Elas já, daqui a pouco, precisam começar a ter alguma noção. E se a escola não der essa noção para elas, eu vou ensinar em casa para que elas possam ter uma opinião sensata e coerente e não achismos. Esse é um problema do nosso país. Muita gente acha um monte de coisa. Não que as pessoas precisam ser especialistas em tudo. O cidadão comum ser especialista em política, ser especialista em economia, ser especialista em sociedade, não tem nada a ver. Mas é necessário que tenha conhecimentos básicos para que possa fazer também as devidas exigências dos políticos. Por isso que a gente vê uma sociedade muito apática, porque ela não entende como funciona a política. Ela sabe que a cada 2 anos ela precisa votar e a partir das escolhas, eles têm lá um mandato de 4 anos e toca-se o barco. Não. A gente precisa entender como que funciona cada coisa, tá? Então a primeira pauta é essa, tá? Então muito legal, parabéns para a Anitta, parabéns para a Gabriela Prioli. Eu entendo que elas esclareceram dúvidas de uma boa parcela da sociedade brasileira e contribuíram bastante. Eu fico muito contente com isso. Considerando o alcance que ambas têm aí na sociedade,
para influenciar as pessoas. Agora, nós vamos falar sobre a crise política. Gente do céu! O presidente acabou de liberar os exames. Ele não tem nada. A minha pergunta é, por que não liberou antes? Mas eu tenho uma resposta. Porque precisa ter conflito, precisa ter confusão, precisa ter o caos. É um governo 100% pautado na confusão e no conflito. Pronto. É exatamente isso. Então, por isso. Então, assim, houve um gasto de energia por parte do governo federal, houve um gasto de energia por parte da imprensa, houve um gasto de energia por parte da população. Para quê? Para nada. A gente está no meio de uma pandemia. Então a gente tem que concentrar essas energias para conter o nosso inimigo invisível que se chama coronavírus, o novo coronavírus. Gastamos uma energia enorme para nada, e eu me incluo nisso, para nada. Aí a turma da lacração vai dizer, mas o pessoal estava preocupado com isso? Óbvio que sim. A gente precisa saber como que anda a saúde do presidente. Se tem alguma comorbidade, se tem alguma doença grave, a saúde do presidente é de interesse da nação. Ele tem que tomar decisões importantes, então pra gente é muito importante que a gente saiba disso. Agora, pra que criar esse drama todo, essa novela toda? Olha, me desculpa, lamentável, eu tenho vergonha desse tipo de situação. É vergonhoso. E pior, isso só potencializa uma enorme crise política que temos. Porque a gente está com uma crise política, ministérios aí totalmente perdidos. Outro dia o ministro da Saúde ele soube de uma informação pela imprensa. Ou seja, é uma baderna o governo federal. E alguns estudiosos, alguns comentaristas e analistas políticos já dizem que esse tem tudo para ser o pior governo desde a época democrática. E eu concordo. Incrível. Vai conseguir tal façanha. Como eu já abordei em outros vídeos, com tudo para entrar para a história por outro ângulo, mas vai entrar para a história do ponto de vista negativo. Uma outra coisa importante, gente, esse papo das negociações com o Centrão, alguns falam, não, imagina, o presidente falou que não está negociando com o Centrão. Existe um documento que ele é publicado no Diário Oficial da União, que publica lá todas as nomeações feitas pelo presidente da República. Então, assim, está publicado, está confirmado. Quando o presidente da República ele faz uma coisa que é publicada no Diário Oficial da União, mas a boca no microfone diz outra totalmente diferente, sabe o que ele está fazendo? Ele está achando que você é um idiota. Ele está subestimando a sua capacidade de analisar os fatos. Ele está te tratando como gado. Basta que toque o berrante e pronto, está resolvido o problema. Não, está negociando com o Centrão. Mas não para poder governar, porque esse governo não governa. 2019 governou muito pouco, algumas coisas passaram. 2020 tá zero, não passou nada. A não ser essas coisas aí em decorrências da pandemia, mas que teve uma grande participação do Congresso Nacional e do Senado. Mas ações efetivas de Paulo Guedes, zero. Significa que o Paulo Guedes é incompetente? Não, significa que aquela promessa de liberalismo econômico ficou só na narrativa. Esse é um governo narrativo. É um governo narrativo. No campo das práticas de resultado, você não precisa observar. Basta a gente analisar a temperatura nas mídias sociais, como que está no Twitter, como que está no Instagram, como que está no Facebook, como que está no YouTube. Essa é a métrica, esse é o algoritmo que interessa o presidente da República. Ou seja, é uma política, é um governo 100% narrativo. Entrega-se muito pouco na prática, mas a narrativa está ali, impecável, e você tem uma militância que, olha, estou para dizer, quem criticou o PT com razão em momentos anteriores está cometendo o mesmo erro hoje. Pelo amor de Deus. Gente da imprensa, os influenciadores, eu acho bem curioso, eu acho engraçado. Eu vou observando a nova turma da lacração, os novos moralistas, os novos democratas do Brasil.
Gente, uma pessoa de esquerda, um professor, um intelectual, falou pra mim assim, nossa, tá terrível comer esse presidente. Eu falei, tá. Eu falei, mas fique tranquilo que a direita vai tirar ele do poder. Aí essa pessoa falou pra mim assim, não, direita que colocou. Eu falei, não, pera lá, é preciso fazer uma distinção. Nem toda direita, conservadora ou liberal ou reformista concorda. Estou para dizer que 100% não concorda. Agora, ele, assim como o Lula, ele tem uma militância. Essa militância representa o alinhamento de direita, conservadora, reformista, liberal que temos no Brasil? Claro que não, obviamente que não. Então a gente está sofrendo do mesmo problema da época do lulopetismo, o mesmo fanatismo, a mesma vista grossa. Aí alguns vão dizer para mim do lado da esquerda, do campo da direita, da esquerda. Mas a época em que o Lula governou, o Brasil cresceu, chegou a crescer quase 4% por ano. Ou, acho que até chegou nesse número. E eu costumo dizer o seguinte, o governo do Lula começou bem e terminou mal. O fato dele da economia do Brasil ter crescido e vai ter a turma da direita da lacração. Naquela época qualquer governo iria bem, mas tudo bem, na situação era o Lula que era presidente, então foi a época dele. Mas isso muda o fato de que ele foi corrupto, isso muda o fato que o PT mergulhou na corrupção, não muda. Não muda. Para mim, essa turma tem que ser barrida da política ou o Lula e toda a corja que anda com ele, que meteram a mão na sujeira, pula fora, ou essas pessoas junto com o PT vão se enterrar. Agora vamos olhar no campo da direita? Então significa agora que nós, entre aspas, né, temos um presidente de direita que a gente vai passar pano para coisa errada? Como foi feito no passado? Não tem diferença nenhuma. Quais são os pontos bons do governo? É narrativo. Aí já vi a turminha publicando aí no Instagram. Toma! O presidente não tinha nada. Meses de discussão. O presidente tem, não tem. Ele fazia parte da turma que viajou, que trouxe o Covid pra cá. Mais de 20 pessoas que estavam naquele comboio pegaram o coronavírus. Era uma preocupação normal da sociedade. E agora não. A não constatação de Covid-19 no presidente da República virou o argumento para lacração do gado. Desculpa essa expressão, tá? Mas quando eu falo gado do ponto de vista da falta de análise crítica, da falta de crivos e de funis importantes para que a gente cobre os nossos governantes. Então foi isso que aconteceu. Precisava disso? Com certeza não. Agora eu quero dedicar esses minutos finais, gente, para dizer que realmente no Brasil a gente está vivendo um momento muito delicado. Eu me solidarizo com todas as famílias que perderam entes queridos, tá? Sinta-se abraçado, que Deus conforte o coração de vocês. Também peço para que Deus dê força para todos os cidadãos nesse momento de confinamento, nesse momento de distanciamento social. Como é difícil não trabalhar, como é difícil ficar longe das pessoas que a gente gosta, como é difícil não ter convívio social. Então isso mudou a nossa maneira de viver e obviamente que isso traz uma carga negativa muito grande. Então, como cristão, como pastor, eu peço para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do teu povo. E aqui nesse vídeo também peço para que Deus ajude o nosso presidente, ajude os nossos governantes em todas as esferas políticas, para que a gente tenha uma vida sossegada. E também peço diretamente às autoridades que tomem consciência. O povo brasileiro sofre muito. Não se brinca com vida. Não se brinca com as pessoas. É muito sério tudo que está acontecendo. Tá certo? Bom, o vídeo de hoje termina por aqui. Agradeço a tua companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deu like, dê o joinha, é muito importante para nós. Ative o sininho das notificações. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo.